Graças a Deus. Isso, estamos aqui com a nossa terceira aula da matéria Português e Técnicas de Redação. Esta é a terceira aula da nossa matéria Português e Técnicas de Redação. Hoje é segunda-feira, 15 de maio 2023, 15 de maio de 2023, matéria do curso Bacharel em Teologia, Português e Técnicas de Redação, terceira aula. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão conosco conectados, irmã Nicinha, irmã Maria Bandeirinha, pastor Juarez, está a América toda aqui, né? Tá Connecticut, Massachusetts, Louisiana, que mais? Deixa eu ver aqui, Flórida, Jesus da causa. Aqui é uma colcha de retalhos de estados, né? Nós já tivemos uma turma com 11 estados diferentes, né? Estamos aqui, então, com essa turma, 3, 4 estados, mas provando que o curso online realmente ele tem um sensível alcance, não é? Entendo que muitos dão preferência ao curso presencial, né, ao vivo, cara a cara, mas na dificuldade do presencial, né? Então trabalhamos com o curso online. Deus abençoe a todos vocês, obrigado. Elvis, impressão minha ou está mais jovem? Rapaz, Elvis, que é isso? Meu, eu li para Tô o mais Elvis, jovem. o Elvis está diferente, mas Deus o livre, não, 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 não. Sou mais o outro. Desculpe, Elvis, Uma paradinha na perdão. barba parece mais novo, né? Não, eu prefiro o outro. Não, não. Agora ficaste com o rostinho de neném, com todo respeito. Ei, Elvis, né? Não, ó, siga o exemplo do irmão Gleick, né? Está ali com a aparência de ancião de dias. Não estou dizendo que o irmão Gleick esteja velho, mas está uma aparência de respeito. Não estou dizendo que o Elvis também não dá respeito, né? Mas a Anselma deve estar estranhando, né? Ou se está gostando, eu não sei, né? Aí vai muita preferência, né? Minha esposa reclama muito quando eu tiro a barba, eu tiro o bigode. Ei, parece que o menino, rosto de adolescente, deixa de ser, te converte, assume a idade que tem. Mas tá certo. Meus irmãos, vamos lá então no que interessa, e o que interessa está ficando bem, bem interessante, né? Página de número 3, nós vamos corrigir hoje o primeiro bloco dos exercícios, né? Que seria lá da pergunta 1 à pergunta 12. Vamos então à nossa página de número 15. Lembrando, relembrando, que eu já fiz uma postagem, né? É importante, eu vou falar agora, né? Falando sobre as postagens. Eu sei, infelizmente, não estou aqui sendo intransigente ou inflexível. Infelizmente, eu sei, inclusive tem nesta turma, claro que eu não quero entrar nos detalhes, irmãos que têm uma enorme dificuldade de lerem as nossas postagens. Então, eu quero fazer um pedido encarecido. Uma vez por dia, tome um tempinho para ler as postagens que fazemos no grupo do WhatsApp. No momento que você, aluno, não lê as postagens, você fica fora de órbita, ou seja, fica desatualizado das notícias, dos avisos, não é, das novidades, das situações que exigem que você tenha o devido conhecimento e a devida informação. Eu já estou tendo problemas com alunos de outras turmas que só leem uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. E já passei informação e a formação está exigindo a reação e a informação do aluno, tá? Então, pelo menos uma vez por dia, o dia é longo, tá? Pode ser até antes de você dormir, mas não deixe de ter acesso às postagens que fazemos no grupo, para o bem da nossa comunicação. No momento que o aluno não faz isso, claro, fica prejudicado o fluxo de comunicação entre nós e o aluno. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isto, agradeceria, né? Eu acredito que das poucas exigências que fazemos aos alunos, né, essa é uma delas, né? Que o aluno, por favor, esteja conectado com as postagens, porque fica difícil a gente pegar o telefone e falar com 10, 15, 20 ao mesmo tempo, né? Porque nós damos um atendimento praticamente a quase 100 alunos, na verdade 107, né? 107 alunos, incluindo 3
turmas do presencial e o WhatsApp ainda, por enquanto, né, a menos que lá na frente Deus nos dê uma outra melhor ferramenta, ainda é a melhor ferramenta de uma comunicação rápida que atinja a todos ao mesmo tempo. Então, relembrando a você que está ligado com as postagens, última segunda-feira deste mês, dia 29, não teremos aula. É coincidência, não é feriado de Memorial Day, mas também é a véspera da minha mudança, que está, infelizmente, bastante tumultuada, ainda tem coisinhas que não estão se encaixando, então todo o tempo que a gente tem nas mãos é simplesmente útil. Então, dia 29, não se esqueça, não teremos a nossa aula, então teremos normalmente na próxima aula, 22, tranquilo, só a outra 29 não teremos, né? Porque se tudo correr bem, a minha mudança estará saindo daqui no dia 30, na parte da tarde, né? Porque o condomínio lá é um pouquinho complicado, o outro condomínio que nós vamos morar, e ali eles não aceitam mudanças antes das 2 da tarde. Também estejam ajudando com as suas orações. Nós estamos tendo uma série de transtornos, um atrás do outro, né? Mas graças a Deus, quer dizer que a vitória vai ser realmente enorme, né? Já tivemos uma vitória, que foi a aprovação deste condomínio, mas não para por aí, a gente já está preparado para receber dificuldades na frente, né? O que chamamos de retaliação, mas estamos aí, tranquilos e com a expectativa de maiores vitórias no nome de Jesus. Vamos lá, então. Página 3. Estamos falando dos elementos da dissertação, da redação, na verdade, a gente usa aqui nessa apostila a palavra concurso. Já entramos nos temas específicos e agora vamos entrar com a chamada temas de atualidades, é onde nós paramos, né, lá embaixo, tópico 2 em algarismos romanos. E que são temas de atualidade? São temas que abordam tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança, artes e literatura em suas vinculações históricas. Era costume aparecer em quase todos os tipos de concurso, independente do nível ou cargo. Atualmente, são temas cobrados em provas de alguns cargos de tribunais, alguns ministérios, polícias militares e DETRANs. Isso aqui dentro do plano secular, que eu acredito que você já deu uma lidinha nessa apostila. Ela é uma apostila de cunho muito técnico, então a gente está adaptando para dentro da realidade bíblica, né? Usando a Bíblia como livro-texto para trabalharmos com as técnicas de redação e também trabalharmos com a gramática da língua portuguesa. Falando dos temas de atualidade, nós que estudamos a Bíblia, eu creio que isso é um tanto desnecessário dizê-lo, mas eu digo porque é importantíssimo. Nós, alunos de teologia, né, sobretudo do bacharel em teologia, não podemos ficar unicamente, agarrados com este livro, que é o mais importante de todos, que é a Bíblia Sagrada. Hoje, para termos uma interpretação das Escrituras Sagradas de uma maneira mais profunda, temos que estar atualizados, né? O termo correto seria contextualizados. Um estudante de teologia que não se contextualiza, ele tem o risco de ficar bem para trás, muito para trás, ou seja, além da Bíblia, o estudante de teologia, sobretudo de bacharel em teologia, ele tem que estar ao par do que tudo que está ao seu redor. Mas, pastor, isso é necessário, 100% necessário, porque você vai conversar com uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, vai querer evangelizá-la. Na base só das escrituras, não estou dizendo que a escritura não seja suficiente, ela é suficiente, mas um mundano, uma pessoa que questiona a fé, ela, por exemplo, vai fazer a você o seguinte questionamento: se existe um Deus e se esse Deus é considerado um Deus bom,
Porque ele permite fomes, guerras, destruições no ecossistema em todo o planeta Terra. Então, você tem que ter uma resposta não apenas bíblica, não é? Mas também contextualizada dentro das realidades, das múltiplas realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É o que se refere à questão dos temas de atualidade. Se nós não tivermos essa visão do mundo, né, uma chama-se visão global, globalística, vamos estar com sérios problemas até mesmo para evangelizarmos. Aí temos os temas reflexivos. O que é um tema reflexivo? Vamos analisar dos dois lados, né? Do lado secular e do lado bíblico. São temas que versam a respeito de assuntos mais abstratos e exigem uma reflexão por parte do candidato, ou seja, exigem que o candidato vá além daquilo que está escrito, demonstrado no comando da questão. A interpretação de texto é essencial nesse contexto. É um tipo de tema muito utilizado em vestibulares do CESP e em vários concursos da Fundação Getúlio Vargas, FGV. FGV quer dizer Fundação Getúlio Vargas. Aqui estamos dando um problema, aliás, um exemplo secular, tá? A tendência é a criação de um mundo de conformistas mimados, né? Estou fazendo essa menção que é bem interessante. A ideia desse tema foi apresentada por um artigo do colunista do New York Times, Roger Cohen, reproduzido no jornal Folha de São Paulo. O candidato não consegue escrever às cegas sobre esse tema, precisa refletir antes se somos uma sociedade de conformistas, medrosas ou de pessoas que se mobilizam e se esforçam para transformar as situações. Faz até o candidato refletir sobre a sua própria situação. Vamos abrir, agora vamos usar um texto bíblico e vamos encaixar um tema reflexivo. Livro de Neemias, capítulo 8. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro que tem uma informação histórica de grandíssima importância e, ao mesmo tempo, doutrinária. Então, é um livro histórico e, ao mesmo tempo, doutrinário, ou seja, ele apresenta uma parte da história do povo de Israel de grande importância e nos dá enormes, importantes lições. Livro de Neemias, capítulo 8, versículos 3 ao 12. Eu vou esperar que todos tenham esse texto aberto. Eu preciso da redobrada atenção de todos vocês, redobradíssima atenção de todos vocês. Hoje estamos tendo a ausência de alguns alunos. Irmã Gláucia, seu esposo está aí do seu lado ou não vai vir hoje? Ele está vindo, pastor. Perfeito, Quase perfeito. chegando já. Tranquilo, tranquilo. Por isso que a razão da minha pergunta, que eu poderia estar hoje completamente sozinho. Perfeito, obrigado. Perfeito, vou aguardar. Estão faltando hoje 3 alunos. Está chegando alguém agora, vamos ver quem é. Que aparece como iPhone, fica difícil a gente tentar descobrir de quem se trata com a identificação iPhone. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo do 3 ao 12. Eu vou ler o texto, peço que você tenha redobrada... Hein? Neemias. Desculpe, Neemias, perdão. É porque Esdras e Neemias estão ligados, estão associados. Neemias, desculpe. Neemias, chegou a irmã Sandra Sandim. A paz a todos. A paz, irmã Sandra, perfeito. Então, hoje estão faltando o irmão Alexandre Guerreiro, pastora Cristiane Leal. Que mais? Pastor Loami. E irmão Washington Garga. Então, hoje estamos tendo a ausência de 4 alunos, infelizmente. Perfeito. Vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 3. Prestem atenção, estarei procedendo à leitura na Almeida Revista Atualizada. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, e desde a alva até o meio-dia perante homens
e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos e atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita. Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Vamos lá. Muito bem, aqui nós temos um texto muito apropriado com respeito ao que tange ao que vamos estudar agora. Tema reflexivo. Os temas reflexivos, eles são divididos nestas divisões naturais: tese, problemas, argumentos, texto motivador, parágrafo, são essas partezinhas. Então, vamos procurar agora, dentro do texto lido de Neemias, encaixarmos cada uma destas partes. Aqui diz a tese. Tese é a abordagem dada pelo autor ao tema. É o ponto de vista do autor a respeito do tema. É algo que o autor quer provar. Muito bem. Já que a tese é a abordagem dada pelo autor ao tema, me acompanhe, por favor, com muita atenção. Qual é o tema? Qual a temática que encontramos com clareza, com bastante nitidez na leitura deste texto que acabamos de fazer? Se você não souber responder, é por duas razões. Talvez nunca tenha lido esse texto. Não estou aqui para recriminar você, mas se você não detectar qual é o tema deste texto, uma das razões, você nunca leu ele na sua vida. É normal. Segundo, se já leu uma ou duas vezes, não está entendendo o que o texto está querendo nos dizer. E isso é grave, porque precisamos, irmãos, de uma vez por todas, e mais agora, no bacharel em teologia, termos a compreensão mínima daquilo que estamos lendo na palavra de Deus. Porque como é que nós vamos passar a palavra de Deus, seja por pregação, seja por ensino, aquilo que não entendemos do que estamos lendo? Concordam comigo? Concordam comigo? Eu não posso pregar ou ensinar aquilo que eu estou lendo, mas eu leio por ler, mas não estou entendendo absolutamente nada. Vamos lá. Um aluno, eu gostaria que em poucas palavras, não precisa ser muito longo, tá? Porque o tempo é um pouco curto e eu gostaria que houvesse uma mais intensa participação. Qual tema que você detecta, qual é a temática, o assunto que você detecta na leitura do texto que acabamos de ler, que é um texto reflexivo? Vamos lá, o que é reflexivo? É algo para eu pensar, algo para meditar e aplicar na minha própria vida. Então vamos lá. Qual é o tema que eu encontro no texto que acabamos de ler? É a Livro da leitura lei? do livro da lei, pastor? Vamos lá devagar, porque as duas irmãs falaram juntas e eu não consegui entender. Aí decido entre vocês quem vai falar. O livro,
É a leitura do livro da lei, porque ali ele estava lendo o livro por 6 horas. A leitura do livro da lei. Muito boa abordagem, detectou muito bem nossa irmã Gláucia, e estava lendo por 6 horas seguidas. Me acompanhe. Nunca em 20 anos, porque foi aproximadamente o período de tempo que, segundo os historiadores, a nação de Israel ficou privada de ter acesso à lei de Moisés, em torno de 20 anos. Outros historiadores dizem 27, 28 anos. Então, ficamos dentro desta base, de 20 a 27 anos, muito tempo. E aí justifica-se, em tese, ou por que se tomam 6 horas. Preste atenção, gente. Ô, pastor, então tem uma dúvida. Esses aqui que Esdras leu para eles, eram os que ficaram ou eram os que regressaram? Os que regressaram. Uhum. Os que regressaram. Quando começamos a ler o livro de Neemias, desde lá do primeiro capítulo, né? Estamos fazendo leitura aqui do capítulo 8º. Então, já muita água já correu debaixo da ponte. Então, para entendermos o porquê chegamos ao capítulo 8, temos que começar a ler o livro. Capítulo 1º, capítulo 2º, 3º, e aí vamos, entendeu? Aí você vai chegar à conclusão. Caramba, todo aquele povão foram os que voltaram, não é? Estavam no cativeiro babilônico, claro, estavam distanciados do contato da escritura sagrada, da Torá, da lei, e o tempo de distanciamento, segundo os historiadores, varia entre 20 e 27 anos, né? Eu fico com 25 anos, né? Se você traça uma cronologia detalhada a partir de 445, março de 445 a.C., quando Artaxerxes II emitiu a carta e colocou na mão de Neemias para regressar a Jerusalém, para então, da parte de Artaxerxes, né, que foi um dos reis persas. Lembra-se que aí os judeus estavam debaixo agora do Império Medo-Persa. No início do cativeiro, alguém se lembra disso, gente? Isso aqui é importante. No início do cativeiro babilônico de Judá, né, Judá foi levado para a Babilônia pelos babilônios. Lembra-se disso? Ou não? Alguém se lembra? Foi Nabucodonosor Judá II que e levou. Benjamim, pastor, foram as duas. Judá e três. Benjamim, exato, né? Foi então Nabucodonosor II que em 3 levas levou Judá e Benjamim, ou seja, o Reino do Sul. O Reino do Sul, capital Jerusalém. Então, as 3 levas foram 606, 597 e 586 antes de Cristo. Então, lembre-se disso. Então, Nabucodonosor II, a cabeça do Império Babilônico, leva em 3 levas, né? Ou arrasta em 3 levas esses cativos. Passados 70 anos, Ciro o Grande vem, quebra o Império Babilônico, não é? E dá libertação aos judeus. Assim, entre aspas, porque os judeus ficam debaixo da autoridade do Império Medo-Persa. Lembre-se que, segundo a Bíblia, os 2 importantes governantes do Império Medo-Persa foi Ciro, do lado dos persas, e Dário, ou Dario, do lado dos medos. Passado alguns anos, Dario e Ciro já não são mais os governantes do Império Medo-Persa. Aí entra a dinastia de Artaxerxes. Artaxerxes I, aí vem Artaxerxes II. Aí Artaxerxes II, em 445 antes de Cristo, emite uma carta liberando a Neemias e, junto com ele, regressar a Jerusalém para a reconstrução da cidade e dos muros. Isso é importantíssimo, estarmos situados no tempo e no espaço, porque se nós não estivermos situados no tempo e no espaço, meu Deus, na hora da leitura a gente vai patinar e patinar feio. Não vamos entender absolutamente
absolutamente nada. Então, o tema aqui é a leitura da lei, tá? A lei, ou seja, a Torá, que durante mais de 20 anos não havia tido leitura ou convivência ou convívio com o reino do sul, antes levado cativo para a Babilônia. Temos aqui o número 4, problemas. São tópicos a serem abordados no texto, são obrigatórios. Eles aparecem de forma genérica na introdução e são detalhados durante o desenvolvimento da dissertação. O normal é tratarmos cada um em pelo menos um parágrafo do desenvolvimento. Quando eles são dados no comando da prova, chamamos de redação roteirizada, devendo assim serem desenvolvidos naquela ordem proposta. Quando não, o candidato deve, por sua conta, criá-los e tratá-los no desenvolvimento do seu texto. Ok. Dentro do texto que acabamos de ler, nós vamos detectar, eu já até adiantei bastante para vocês, tá? Então agora vai ser fácil demais. Quais são os problemas que detectamos na leitura deste texto? Pelo menos 2 eu vou encontrar, pelo menos. Posso encontrar até mais. Mas quais seriam os principais problemas que eu detecto na leitura do texto que acabamos de fazer? Vamos lá. Pelo menos 2 problemas. Tem mais. Tem mais. Mas eu gostaria que um aluno me dissesse quais são os 2 problemas que detectamos, que são chamativos neste texto que acabamos de ler. Ou não tem problemas nesse texto? Esse texto está bonito demais. Aí tem, irmão, tem vários problemas. Precisava de ser explicada, a lei precisava de ser explicada. A lei precisava de ser explicada. Se essa necessidade existia, é por causa de um problema. Me acompanhe. A lei precisava ser explicada. Esse é um problema, que é resultado de outro problema. Qual a razão que levou a lei a ser explicada? É para eles ter consciência dos seus pecados? Isso seria para que eles pudessem entender, pastor. Na verdade, isso explica algo quando você precisa entender. Mas qual a razão principal? Por isso você passando tantos anos no cativeiro. Sim, essa é a razão. Tanto tempo no cativeiro, eles ficaram distanciados da convivência da própria lei. Eles não tiveram proximidade da lei. Eles não. É como alguém pegasse você e a mim e nos colocasse num exílio, me acompanhe, de 20 anos ou mais, e eu ficasse privado de ter acesso a isso aqui, ó. É o que subentende-se. Historicamente, eles ficaram privados do uso da Torá, porque eles estavam em território estrangeiro. Ainda que lhes fora dado certa liberdade de até adorar Deus, entre aspas, mas se subentende pelas situações apresentadas pelo texto que eles não tinham um fácil acesso ou nenhum acesso a manuscritos que trouxessem à memória a lei. Estão me entendendo? Porque se assim o fosse, o texto bíblico não entraria nesses problemas. Pastora Priscila, por favor, abra o seu olho, ela tem uma abordagem. É uma curiosidade. Esse rei Artaxerxes é o mesmo rei Assuero da rainha Esther? Só para... Não. Não? Artaxerxes I. O primeiro. Da rainha Esther é o segundo? Ou Preste qual? atenção. Artaxerxes I é o mesmo Assuero, de Esther. Ok. Artaxerxes I. Artaxerxes II é o governante persa que teve conexões com Neemias e Esdras. Então temos que separar historicamente, tá? Artaxerxes número 1. Primeiro, esse tinha o nome de Assuero, o nome Medo, né, de Assuero, porque Artaxerxes é o nome persa, mas Assuero é o nome Medo. É a questão dos Herodes. Pouca gente sabe que na Bíblia existem 8 menções do rei Herodes. Como é que é? 8. Não vou falar disso agora, né? Tem Herodes o Grande, Herodes Antipa, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, e aí vai,
Mas a gente só está ligado com dois, Herodes Antipas e Herodes o Grande. Mas os outros 6 Herodes não estamos nem aí, porque a gente não investiga, né, o pano de fundo histórico. Aliás, quando você lê a Bíblia, a narrativa bíblica, sem considerar o pano de fundo histórico, é uma tarefa humanamente impossível. Aliás, além de ser impossível de você ter a correta interpretação, né, você fica com aquela capacidade ou aquela dificuldade de dar a correta interpretação, aí você entra na ideologia do eu acho, do eu penso, do me parece. Aí fica realmente super complicado. É o que acontece muito com os mormons, com os adventistas do 7º dia, acontece demais na conta com as outras religiões que usam a Bíblia, porém sem usar a correta interpretação pelo contexto histórico, tá? Eu vou bater muito forte, né? Já que estamos trabalhando nessa matéria de técnicas de redação. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que fazer algumas perguntas. Para quem o texto está sendo escrito? Onde? Quando? Está se dirigindo para quem? Para judeus? Gentios? Para quem? Nós não temos o hábito de fazer certas perguntas chaves para termos a correta interpretação do texto. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando aqui? Alô? Yes. Isso, eu quero ter certeza que vocês estão aqui ligados comigo, né? Porque, de repente, está o corpo presente, mas a mente está em Andrômeda, está em Vésper, está em Saturno, está dando voltinha lá em Plutão, porque esse assunto aqui está pegando, e vai pegar mais ainda, porque é o nosso grave problema, interpretação de texto. Vamos ser sinceros? 80% dos evangélicos, incluindo obreiros, têm uma terrível dificuldade de interpretar corretamente o texto. Ok, então já detectamos 2 problemas. A lei precisava ser explicada. Por quê? Porque o povo estava distanciado do contato, do convívio por mais de 20 anos desta lei. Número 5, vamos aos argumentos. São raciocínios, fatos, estudos, dados, citações, informações, elaborações que visem sustentar uma ideia que comprovem a sua tese. Temos aqui 2 argumentos como mínimo, na leitura do texto que acabamos de fazer. Repito o texto de Neemias, capítulo 8, verso 3 ao 12. A aula está sendo gravada, então alguém que chegou atrasado ou não pegou desde o início, sugiro depois, por favor, rever o vídeo, porque a aula hoje está, graças a Deus, o probleminha da aula passada foi corrigido, então estamos com a aula hoje sendo plenamente gravada desde o início. Vamos lá. Quais são os argumentos que encontramos neste texto? Pastor, o que é argumento? Vou repetir, preste atenção. São raciocínios, fatos, estudos, dados, citações, informações, elaborações que visem sustentar uma ideia, isto é, que comprovem a sua tese. 2 argumentos bem fortes que encontramos neste texto lido. Vamos lá, 2 argumentos. Tem mais. Tem pelo menos 6 argumentos aí, mas eu só quero que você me detecte 2. 2. Que já vai ajudar demais a compreensão do texto como um todo. Vamos lá. Ele abriu o livro e leu o livro para compreensão da leitura? É por aí, irmã Glaucia, tem um pouquinho mais. É por aí. É por eles aí. viram, porque eles pediram para ler as leis de Moisés, pastor? É por aí. Eles adoraram o Senhor prostrado o rosto em terra. Chegou ao ponto. Argumento principal. Reconheceram a sua grande distância de Deus, seu grande afastamento da comunhão, da presença de Deus. Olha que interessante.
se eles não tivessem reconhecido este afastamento, esse distanciamento que levaria eles a reconhecerem isso através da adoração e da humilhação. Está lá, ó, no versículo de número 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ninguém coloca o rosto em terra se não reconhece a soberania, o poder e a glória. E para reconhecer a soberania, o poder e a glória, tem que primeiro olhar para si. Eu estou mal, estou afastado, não estou em comunhão já há um bom tempo, e eu quero voltar. Eu quero me reconectar. Eu quero me aproximar. Eu quero voltar a ter intimidade. Alguém está me acompanhando? Como o argumento é importante. Como o argumento é importante, é como nós estivéssemos, ó, pegando o texto e fazendo isso aqui, ó, debulhando. A dissertação, ela é importante porque ela leva você a pensar. Não apenas, nós temos, perdão, não se sintam constrangidos do que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito forte, nós estamos aqui com alguns pastores e vão entender, né? Pastor Juarez, com todo respeito aos demais que estão aqui, né? Vai me entender perfeitamente, porque estou mencionando ele porque ele foi pastor de uma congregação muito abençoada no estado de Connecticut, e ele vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. A palavra de Deus, ela precisa, e também pastor Fabiano também que está aqui vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Se a palavra de Deus não tiver um efeito de transformação e confrontação primeiro nas nossas vidas, como desejaremos que a palavra confronte a outras vidas, a outras pessoas? Que argumento eu tenho para dizer que a palavra, ela trabalha em libertar, em transformar, em convencer? Se ela não trabalhou, convenceu e me impactou a mim primeiramente. Tá? Então, os primeiros a serem trabalhados pela palavra tem que ser nós. Eu não posso tomar arrogância, pretensão de passar a palavra para outros se eu não primeiro vivê-la, experimentá-la. Alguém está me entendendo, gente? Sim. E esse é o argumento, né? Para eu dizer que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, liberta e transforma, qual é o argumento mais forte que eu tenho para tentar convencer você disso? Minha própria vida, minha experiência. Né? Se eu não passar por essa experiência de transformação, de impacto da palavra na minha vida, quem sou eu para querer argumentar com cada um de vocês que a palavra tem este poder? Eu não posso argumentar se eu não primeiro viver o poder desta palavra. Segundo argumento. Primeiro argumento foi muito bem colocado. Segundo argumento. Versículo 9. Não lembro 9, não, só até o 8. Não, nós passamos. Na verdade, nós somos até o 12. Não, é no versículo 9, parte B, pastor. Isso, Neemias, que era, eu li até o 8, mas de acordo com o que eu coloquei, poderíamos ir até o 12. Deixa então eu esticar do 8 ao 12. Leram no livro Na Lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Agora estou ampliando
Então, o segundo argumento, perfeitamente, irmã Ruth, tem no versículo 9, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, o segundo argumento, aquele dia foi separado, aquele dia foi consagrado para o uso exclusivo do Senhor. E a prova desse argumento foi tão forte que gerou o que nós estamos correndo atrás e não chega, por alguma razão, avivamento. Verdadeiro avivamento gera esse resultado aí, ó. O resto é fogo de palha, gente. Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Não, bater um avivamento na minha igreja. Espera aí, para bater um avivamento na sua igreja tem que ter as características de Esdras, de Neemias 8:9. Se não tem as características, esquece. Pode ser um despertamento. Por isso que Israel viveu 3 grandíssimos avivamentos. Um no tempo do rei Josafá, outro no tempo do rei Josias e outro no tempo de Esdras e Neemias. O resto foram pequenos despertamentos. Avivamento envolve, primeiro, uma nação inteira. Segundo, características que são inquestionáveis à luz da Bíblia. O povo estava chorando. Por quê? Porque o povo estava chorando. Estava sendo confrontado pela palavra. A palavra de Deus confrontou, né, pastor? A palavra de Deus confrontou. Na hora que a palavra confrontou, doeu. Né? Verdadeiro avivamento, ele dói. Faz sangrar lá dentro. Enquanto não sangrar aqui dentro, isso não é avivamento. É puro e barato emocionalismo. Gente, não estou pregando, não. Mas essa é uma mensagem que eu costumo pregar e, pela misericórdia de Deus, eu vou com base bíblica. O resto é emocionalismo barato. É muito fácil eu manipular a emoção de A, B e C. Muito fácil. Mas a palavra não consegue manipular. A palavra, quando ela tem guarida, ela confronta. E quando ela confronta, pum, ela explode. Ela trabalha com esse resultado que muitos de nós, não estamos vendo há muito tempo. Nesse 9 aqui, a tristeza e o choro deles é porque quando a palavra veio e confrontou, é como a gente, quando está lendo a Bíblia, e o Senhor nos mostra os nossos erros, que a gente fica, Senhor, meu Deus, Senhor, me perdoa, né? Tem misericórdia de mim. Eu sei que realmente eu errei, quer dizer, foi tão profundo para eles, que deve ter sentido tristeza, vergonha, angústia, entendeu? Todas essas coisas. Então... E quantos de nós hoje, nas nossas igrejas, estamos sentindo esse sentimento? Vergonha, tristeza, angústia por ter entristecido ou estar entristecendo o Espírito Santo. Quantos de nós cristãos estamos tendo vergonha, tristeza de não estar amando a palavra como deveríamos amar? Tá difícil o negócio, tá difícil. E aquele povo tem que passar pelo que passou. Será que temos que passar por um exílio, como aquele povo teve que passar para ter este reconhecimento? Talvez sim, porque o ser humano só aprende quando vive na própria pele. Enquanto não vive na própria pele é difícil, a menos que tenha um impacto muito grande do Espírito Santo que faça a pessoa ter consciência daquilo sem ter vivido na própria pele a experiência. Alguém está ligado comigo? Alguém está ligado comigo? Pastor, mas olha só, a gente vê aqui que a palavra de Deus, quando ela foi pregada, porque se ninguém pregar uma palavra que realmente confronta a vida do crente, né? A palavra massageando o ego, trazendo conforto, fortaleza, o caminho da vitória, você entendeu? Mas a palavra que confronta, então o segredo está na maneira que a palavra é explicada, ministrada e pregada. Isto, minha irmã. Se hoje não há o confronto correto, que as pessoas confundem chicotada com o confronto correto. Aqui não foi chicotada, irmãos. Não. Em momento nenhum lemos nesse texto que Esdras e Neemias fizeram isso aqui, ó. Eles expuseram a palavra, de maneira que todos, por igual, entenderam. Estamos mal diante de Deus, estamos afastados, estamos distanciados da lei por mais de 20 anos. Estamos mal e precisamos de uma transformação. Já. Aí caiu a ficha. Eita, estamos mal.
E aí começaram o quê? E olha, volto a repetir, foi o culto mais longo de ensino bíblico de toda a história do Antigo Testamento. 6 horas. E hoje reclamamos um culto de 1h30, onde a palavra está sendo ensinada. Tá chato esse culto, 1h30. Pastor, cala sua boquinha. Fala aí de vitória, fala aí de prosperidade. Mas Esdras e Neemias, 6 horas. E ninguém arredou o pé. E o choro era alto, né, pastor? Disse que ouvia o choro à distância. Os historiadores da época têm registros. Há vários registros dos historiadores da época no Museu Britânico e no Museu do Louvre. É assustador você ler esses registros em caldeu, e em babilônio e em persa. Estão escritos em 3 idiomas. E ali, segundo estes historiadores, o pranto do povo era intenso, que se ouvia a quase 2 quilômetros de distância. Irmãos, quantos estão ouvindo o pranto de um povo arrependido hoje? Em que distância? Está difícil. Está difícil até fazer comparações para os dias de hoje. Então, já encontramos os argumentos. Vamos agora encontrar a motivação. O que nos motiva dentro do texto que acabamos de ler? Olhando aqui na nossa apostila, é dado na maioria das provas, pode ser apenas um ou mais, servem para instigar o candidato a pensar a respeito do tema da redação. São meras referências ao tema. Erro muito comum é o candidato deixar levar-se pelo teor dos textos motivadores e esquecer o tema da redação. Desta forma, poderá ser penalizado indicando tangenciamento do tema ou a fuga do tema. Ok, vamos trazer então para dentro do texto, aí entra do versículo 3 ao 12. Qual a maior motivação? Eu poderia falar de 4, mas qual seria a maior motivação que eu encontro no texto que acabamos de ler? Aí temos uma grande motivação, a maior, na verdade. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Essa seria uma consequência. Mas tem algo mais forte do que isso. Uma motivação, a maior de todas. O que a irmã Maria Madeirinha falou é o resultado. 6, pastor. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. O que aprendemos então desse como grande motivação? Nos traduz em poucas palavras, irmã Lúcia. Nossa, Deus. Temos que então descobrir que motivação é essa, a maior de todas, que encontramos nesse texto. Porque no louvar a Deus, Pai, honrar a Deus, honrar a Deus, louvar ao Senhor. Ainda não pegou. Pastor, tem uma motivação. No versículo 11, versículo 11, que ele diz assim, na segunda parte, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. E aí o povo pôs a comer, a maior motivação, que aquele dia foi separado para um reencontro da nação israelita com a palavra de Deus. Desde lá atrás, se vocês leram com atenção, esse dia já foi declarado santo, consagrado ao Senhor. Alguém está me acompanhando? Foi consagrado. No momento que ele foi consagrado, o que quer dizer isso? Ele foi separado para atingir um propósito espiritual. Eu não posso consagrar uma coisa para o meu uso. É loucura, é profanação. Quando eu digo consagrei esse dia, ele separei para o uso de Deus, para o uso das coisas de Deus. Eu não posso consagrar algo e eu usar. Por isso é errado, biblicamente errado, alguém dizer consagrei esse carro ao Senhor. Cuidado. Se você consagra o carro ao Senhor, já era, você perdeu o carro. E, biblicamente, quando alguém diz esse carro está consagrado ao Senhor, é só para o uso dele. Se você vai usar para você, a palavra consagração, né?
Adrek Kadash. No hebraico quer dizer separado para o uso do Senhor. Então não dê uma de imprudente, de dizer, vou consagrar essa... Uma coisa é bem dizer a minha casa, apresentar, Senhor, obrigado, porque tu deste esta casa, fruto da tua poderosa mão, então eu bendigo a ti, e apresento a ti. Uma coisa é bem dizer e apresentar a casa. Consagrar é perigoso. E hoje se lançou uma ideia completamente errônea, baseada numa visão unicamente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era normal usar com muita frequência a expressão consagrado, consagrado. Mas dê uma olhada no contexto, você só lê o texto, mas se esquece do contexto. Consagrado para quem? Para quem? Para o Senhor. Nunca nenhuma consagração era feita para a pessoa. E hoje parece que só queremos consagrar o carro, queremos consagrar o avião, queremos consagrar o sapato, queremos consagrar a roupa, só que estamos esquecendo que essa palavra consagração, ela tem uma direção única, a Deus, para o uso de Deus. Então, cuidado, gente, não vamos tirar o texto fora do contexto, e não vamos mal interpretar, pegar o Antigo Testamento e jogar dentro do Novo, sem uma aplicação correta, coerente, pela falta da nossa interpretação errônea. Alguém está me entendendo? Alguém está me acompanhando? Isso dá problema, gente. Isso dá problema no mundo espiritual. Temos que analisar biblicamente a coisa. Se estamos falando a coisa certa, dentro do contexto certo, na interpretação correta. Então, a maior motivação que encontramos neste texto é uma só: a consagração daquele dia ao Senhor. Alô. Isso é só uma... Agora, vamos a algumas observações para nós passarmos para a página seguinte, que é bem interessante. Dentro desse texto que acabamos de ler, encontramos, além de Esdras e Neemias, um grupo de pessoas que se dedicaram ao ensino, a expor o livro da lei ao conhecimento do povo. Quem foi esse grupo de pessoas? Repito, além de Esdras, porque lembre-se que Esdras é o sacerdote, Neemias é o governador, ok? Além de Esdras e Neemias, teve... pastor. Quem são eles? Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Marcelais, meu Deus, Quelita, Azarias, Josabade, Amã, meu óculos está embaçado, pastor, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Aí está. Aqui está dando nomes, mas quem era esse grupo de pessoas? Quem? Levitas. Levitas. Anote, levitas. Bato na tecla algo que eu tenho falado, ensinado à luz da Bíblia. Originalmente. Por favor, anotem, escrevam, porque eu sei que vocês têm conflitos. Porque exatamente eu vou dizer isso agora, e eu não tenho nenhum receio de dizer isso, porque eu estou falando da Bíblia, não estou falando daquilo que eu penso ou imagino, tá? Os levitas originalmente, lá no livro do Êxodo, receberam ordem da parte de Deus, e Deus deu essa instrução a Moisés, que os levitas originalmente se ocupariam de 4 funções. Cuidariam do altar e do tabernáculo. Eles seriam os zeladores ou cuidadores das finanças. Seriam os ensinadores da lei e trabalhariam como porteiros. Vou repetir. Originalmente. Tá? Estou falando de 1440 a.C. Deus chama Moisés e diz: Moisés, separa os levitas.
eles vão ter as seguintes funções: vão cuidar do meu tabernáculo, vão cuidar das finanças, vão ensinar o povo a minha lei. E que mais? Vão ser os porteiros da minha casa. Mas peraí. E a música? E o louvor? E a adoração? Aonde entra? 970 a.C. Aliás, 1010 a.C., com Davi. Então, mais de 500 anos se passam, e aí Davi incorpora os levitas com uma quinta função, a função do louvor, da adoração e da música. Por isso é erradíssimo alguém rotular um adorador, um músico, um louvorista de levita. Que isso? Embora eles assumiram essa função só 525 anos depois, que originalmente Deus dera a orientação a Moisés lá no livro do Êxodo. Vai lá a partir do capítulo 25 do livro do Êxodo. Você tem que ler com atenção. Se você não ler com atenção, vai dar problema. Aí se criou aquela ideia que levita é uma pessoa que está ocupada com louvor, adoração e a música da igreja. Só se for aquele que levita no chão, né? Que sobe, flutua, aí tudo bem. Aí, levita, tá onde? Flutuando? Alguém me entendeu, gente? O pastor, e se a gente vê aqui no verso 11, pastor, aqui, mais uma vez, e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, aí. Eles tinham autoridade para fazê-lo porque ensinavam a palavra. Eles tinham essa autoridade da parte de... Gente, sabe qual é o problema? Não se lê os textos que vêm antes, lá atrás. Se estuda pouco o Pentateuco. Se nós tivéssemos tempo para dedicar ao estudo dos 5 primeiros livros de Moisés, nós iríamos entender isso. Ah, não, pastor, eu ouvi. Ah, é muito fácil eu ouvir, sem eu conferir. Sabe o problema? O espírito de Tessalônica domina forte nos dias de hoje. O que é isso? Vamos lá em Atos 17, 10 e 11, só para não é puxar a brasa para a nossa sardinha. É só para relembrar você que às vezes está esquecido. Atos capítulo 17, versos 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para onde? Para onde? Ninguém está comigo lendo esse texto. Bereia. Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à casa do centurião. É o que diz aqui o texto. Os judeus. A casa dos judeus? De qual judeus? Que casa é essa? Sinagoga. Ah, sinagoga. O que era sinagoga? Alguém se lembra? Era uma escola. Ai, papai, tá. Sinagoga. O que era sinagoga? Era a casa da sogra de Pedro? É um templo. Era um lugar onde se discipulava, onde se fazia os estudos, a escola dos profetas. Isso, ó, irmã Ruth tá com o facão afiadão, tá? Ela tá cortando a orelha de vários malcos aí. Sinagoga era local de ensino da lei. A lei começa a ser ensinada onde? Nas sinagogas. Quando o templo, o primeiro templo de Salomão é destruído pelos babilônios em 586 a.C., as sinagogas são levantadas com essa finalidade de serem transmissoras do ensino da Torá, da lei. E as sinagogas aparecem exatamente, preste atenção, exatamente no tempo de Esdras e Neemias. É o tempo na história bíblica que aparecem as sinagogas, não antes disso. Se você fizer um estudo bem detalhado no tempo e no espaço, as sinagogas não existiam antes do tempo de Esdras e Neemias, ou seja, antes de 445 a.C., as sinagogas não existiam. Então, olha lá, versículo 11.
Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Eram melhores do que eles. Vamos lá. Pois receberam a palavra com toda a avidez. O que é uma pessoa ávida, sedenta, faminta, angustiada em conhecer a verdade e saber como praticar a verdade? Examinando as Escrituras. Olha só que interessante. Todos os dias. Não era somente como nós, uma vez por semana. O pastor está nos colocando em calça estreita. Não, eu não estou colocando ninguém em calça estreita. A palavra está nos colocando em calça estreita. Porque eles examinavam todos os dias. Todos os dias. Vou repetir. Todos os dias. Pastor, hoje não funciona no nosso tempo, eu sei. Que triste é em saber que a Bíblia não muda. Nossa realidade social muda. Eu não tenho tempo para fazer isso todos os dias, mas nós temos tempo para comer, dormir, beber todos os dias. Então, nós deveríamos colocar o exame da palavra no mesmo nível de prioridades. Sim ou não? Porque se eu deixo de beber, se eu deixo de comer, se eu deixo de dormir, meu corpo físico entra em parafuso, entra em pane, entra em problema. Estou errado ou não, irmãos? Se paramos de beber, se paramos de comer, se paramos de dormir todos os dias, aí, você vai ter forças para trabalhar, você vai ter forças para levar a sua vida. E como é que conseguimos fazer isso com a palavra? Como é que conseguimos só estudar a Bíblia uma vez por semana, uma vez a 15 dias, uma vez por mês? E não está se tratando da escola teológica. Não. Nós separamos um dia na semana, especificamente, para fazermos um estudo na profundidade das Sagradas Escrituras. Mas todo cristão deveria ter o dever e a prioridade de todos os dias separar um tempo para Deus, no estudo da palavra. Isso chama-se devocional. Mas nem todos valorizam esse tempo para com Deus. Eu trabalho muito, minha vida é muito apertada, minha vida é isso e aquilo. Nós temos várias desculpas. Desculpe, não quero que você se sinta mal, né? Mas olha a situação aqui dos bereanos. Eles examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E porque é tão fácil hoje alguém tomar um púlpito e jogar qualquer coisa lá do púlpito e o povo, aleluia, amém, é verdade, Senhor. É verdade o quê? É verdade o quê? Você está tomando tempo para examinar? Você está discernindo o que o camarada está falando? E, gente, como é fácil dizer, é verdade, é um jargão, né? É verdade, aleluia. Você está dizendo a verdade para algo que não sabe. E isso é sério. Isso é perigoso. Isso é comprometer o evangelho. Sim, senhora. Ô, pastor, eu acabei de postar aí no nosso grupo que eu estou lendo a Bíblia em inglês e no hebraico ao mesmo tempo, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Traduzido do hebraico por inglês. Eu achei uma palavra que é interessante, que os levitas, quer dizer, no verso 9, só dá para ver no grupo. Olha para você ver que interessante essa palavra. Os levitas era a causa do povo entender a palavra. Olha, é isso aí que eu fiquei assim... Uma das coisas que se aprende no judaísmo, né, é o poder da explanação e da dissertação da palavra. O judeu ortodoxo não abre mão da capacidade mínima de interpretação e dissertação da Escritura. Quando eu aprendi a ler e a escrever, com 2 anos de idade, meu bisavô bateu pesado na tecla. Você apenas não vai ler e escrever, você vai interpretar e dizer o que você está lendo, o que você está entendendo. E era um negócio complicado, né? Eu tinha 2 anos, gente, eu era uma criança. E aquele homem me pegava 6 horas por dia. Pastor, você não teve uma infância normal? Não tive, não. Não tive uma infância normal. Pensa no homem, no meu ouvido, 6 horas por dia. Eu chorava. Bisavô, para com isso. Depois de 8 meses, eu já estava lendo e escrevendo fluentemente hebraico e espanhol.
E comecei a ler a Torá com 3 anos de idade. E aí, pastor, se eu entender alguma coisa, eu entendia 70% de tudo, mas você tinha 3 anos. Não me pergunte uma coisa que quando o ensino é batido, isso é uma questão cultural. Desculpe, talvez vocês estão tendo muita dificuldade de entender isso, não é? Porque o latino não é ensinado dessa maneira. E aqui eu não estou me colocando como melhor do que ninguém. Eu estou confirmando o que a nossa irmã Lúcia está trazendo no texto em hebraico, que a tônica do judaísmo é levar você a dissertar. O que é dissertar? Ler o texto e interpretar o que o texto está querendo dizer. Hoje, a dissertação bíblica é quase zero, na grande maioria das nossas igrejas. Estou errado, irmãos? Por favor, se eu estou errado, alguém aqui tem toda a liberdade de... Pastor, e aquele também foi uma ordem de Deus, né? Que era para ensinar os filhos de manhã, de tarde, no caminho. Então, quer dizer, eles pegam isso sério, seríssimo, entendeu? Mas essa ordem interessante, ela não foi dada apenas à nação de Israel. Primeiramente, à nação de Israel, mas deveria também entrar dentro da igreja. Só que a igreja não levou isso a sério. Sim. Eu até creio que Pedro, Paulo batalharam por isso, mas no transcurso do desenvolvimento da história da igreja, está provado através dos historiadores Flávio Josefo, Filo, Suetônio, Plínio, Heródoto, está provado que a igreja foi se distanciando deste princípio judaico. Irmãos, a igreja não pode negar isso. A igreja de Cristo ela foi estabelecida em cima de uma base judaica. Embora nós não praticamos o judaísmo puro, mas as raízes da igreja, não podemos negar, são judaicas. Os princípios espirituais são judaicos, não é? E não podemos negar, temos que separar sim. O cristianismo é a raiz, tem a raiz no judaísmo. Não tem jeito, não podemos separar isso. E aí, sabe o que eu acho triste, pastor? Porque eles querem ensinar, eles querem declarar que nós cremos no Velho Testamento, não tem pouco entendimento, conhecimento do Velho Testamento, vai pregar para os judeus, toma um coro danado, porque se não for o Espírito Santo de Deus para revelar, toma um coro danado. Porque Mas por quê? O porquê disso? Porque não se ensina a dissertar texto. É simples, irmãos, isso é triste, eu falo com angústia. Nas escolas dominicais, nas igrejas de hoje em dia, não se ensina dissertação de texto. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, você pode dizer, pastor, o senhor é do tempo do onça? Sou! Eu conheci Jesus em agosto de 1969. Não sou aqui saudosista, né? Pastor Juarez tem quase a minha idade, já viveu essa experiência, eu estou na liberdade, que eu não estou sozinho aqui não, gente. Pastor Juarez, nós estamos regulando a mesma idade. Ele viveu grande parte dessa experiência, onde a palavra era ensinada com garra, com consistência, né? Era diferente, hoje em dia tudo muito light, tudo muito diluído, tudo fácil demais, e por isso hoje vivemos uma geração, não entenda isso como uma crítica, por favor, não estou aqui criticando, apenas estou desabafando uma enorme tristeza, uma enorme frustração. Hoje a geração de pastores, com algumas exceções, claro, com algumas exceções, é uma geração atrofiada, é uma geração raquítica, é uma geração que pega um texto, por mais simples que seja, quebra a cabeça de uma maneira assustadora, não interpreta com facilidade, ou se interpreta do seu jeito, do seu modo, mas as escolas dominicais dos anos 70, 80, era pura aula de hermenêutica e exegese e dissertação. E o português, a gramática era impecáveis, dada, comparado nos dias de hoje. Mas, pastor, a gente não pode mudar isso hoje. Eu sei, é impossível, não se muda uma deformação. Aconteceu que ficou uma deformação e não vou tentar mudar isso. Mas já que estamos fazendo um curso bacharel em teologia, alguns princípios elementares e importantes deveriam e devem ser considerados. Vamos passar a página? Eu vou saltar o parágrafo, porque o parágrafo é uma coisa muito óbvia. Só vou fazer a leitura, tá?
Segundo Figueiredo, que é um grande gramático da língua portuguesa, parágrafo é um bloco de raciocínio progressivo. Cada parágrafo possui a ideia central ao redor da qual giram ideias complementares. Nota-se que essa visão de parágrafo baseia-se em outro gramático, né, chamado Garcia, que elaborou um estudo sistemático da constituição do texto a partir do parágrafo. Para esse autor, parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central. A ideia de parágrafo, ela é muito boa, escutem bem, para compreendermos o livro dos Salmos. Vou repetir, a ideia de parágrafo, ela é excelente quando você aplica no estudo, na compreensão do livro dos Salmos, por ser um livro de cânticos, não é? E cada versículo, se você analisar com cuidado, se constitui num parágrafo de ideias separadas ou de ideias conjuntas. Virando a página. Os períodos se organizam em parágrafos, mas diferente do período, o parágrafo não é uma organização essencialmente sintática. Importante entender isso aqui, ó. Ele tem uma função estética e também estrutural, primordialmente um facilitador de leitura utilizado como instrumento de organização das ideias. Desse modo, ao iniciar um novo parágrafo, deve iniciar um novo assunto. Em textos escritos à mão, usa-se como marca um distanciamento de margem de aproximadamente 2,5 centímetros. Essas são regrinhas, não é, da ABNT, né, que é o código gramatical que a língua portuguesa costuma usar. Aí temos a questão do parágrafo padrão, né? Alguns manuais de redação e livros sobre o assunto costumam defender o ensino de um parágrafo tido como padrão. Segundo Garcia, o parágrafo padrão é aquele que se estrutura em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, conhecida como um tópico frasal, expressa rapidamente a ideia núcleo. O desenvolvimento explana tal ideia e a conclusão fecha o raciocínio. Agora vamos, irmãos, isso aqui já estamos a 15 para as 10, antes de corrigirmos o exercício, vamos dar aqui um pontapé sobre a estrutura de uma dissertação. O texto dissertativo, isso aqui não pode ser esquecido, pelo amor do guarda de Niterói. Isso aqui não pode ser esquecido nem por decreto. Toda dissertação ela tem que ter 3 partes. É parecido com um esboço de homilética: introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito parecido. Alguém tá ligando uma coisa com a outra? Uma dissertação, ela lembra demais um esboço de pregação, um sermão. Muito parecido. Na verdade, quando eu lanço mão de estruturar um esboço de sermão, eu trabalho com um formato X de dissertação, tá? Eu quero ajudar vocês a trabalharem com dissertação. Irmão, se eu fecho essa aula, essa matéria de português e técnicas de redação, e eu ajudo vocês a dissertarem um texto em 50% da capacidade de vocês, gente, parece que eu vou ter outro filho. Sério. Eu leciono essa matéria há 45 anos. 40, não vou mentir a vocês não, são 45 anos que eu leciono essa matéria português e técnicas de redação. E, infelizmente, falo com duro pesar de tantas turmas que eu já tive lecionando no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Itália, na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, menos de 30% dos alunos pegaram a ideia, porque exige leitura. E se você não redobra o seu hábito de leitura, esqueça-se. Esqueça-se. Não estou desanimando ninguém. Alô, alguém tá me entendendo? Esqueça-se. Você está no bonde errado. Você está no trem errado, tá? Como dizem os mineiros, você está no trem complicado. É necessário redobrar. Eu não gosto de ler. Aí estamos com um grave problema. Eu não sou muito simpático a ler. Então,
não sei mais o que dizer. Então, uma das chaves que vai melhorar a sua visão de dissertação é separe um tempo na semana. Pastor, eu trabalho muito, limpo 10 casas, Senhor. Pastor, você está entendendo? A minha vida é muito atribulada. Mas se você não separar um tempinho na semana para melhorar a sua leitura, lamento dizer que você não vai longe. Não vai. Daqui para adiante, as matérias do curso bacharel vão exigir do aluno mais leitura, mais leitura. Por quê? Porque, do contrário, a gente não está no bacharel, está no básico ou no kindergarten da teologia. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Cedo ou tarde eu ia fazer essa cobrança, e aqui estamos. E eu estava esperando chegar nessa matéria, porque essa matéria, por si própria, naturalmente, ela dá essa capacidade de nos fazer esta cobrança, porque isso vai ajudar vocês nas próximas matérias da teologia. Por exemplo, a próxima matéria, não estou colocando medo em nenhum de vocês, não. Se vocês estão aqui é porque vocês têm consciência do que estão abraçando. Introdução ao hebraico bíblico. Se eu não conheço a base da gramática da língua portuguesa, como é que eu vou entender a base da gramática da língua hebraica? Pastor, sou engraçado demais. Engraçado não, sou realista. Engraçado eu deixo para outros, né? Eu sei quando eu sou engraçado e quando eu quero ser engraçado. Que não é esse momento. Esse momento aqui eu não estou querendo ser engraçado. Eu estou rindo de nervoso, gente. Não estou rindo de graça. Eu tenho essa característica que poucos conhecem, né? Quando eu fico tenso, nervoso, preocupado, eu não quero cair engargalhado. Se eu cair engargalhado, alguém vai pensar que eu estou desrespeitando. Eu não estou desrespeitando a ninguém. É porque realmente eu estou me esforçando a transmitir da melhor maneira possível o maior desafio de qualquer aluno de teologia. Sabe qual é? Não é a língua portuguesa. É a língua portuguesa. Na verdade, nesse tempo todinho que nós já estudamos, nós já temos aqui, bem dizer, todo o material para fazer essa dissertação, né? Nós já aprendemos sobre geografia bíblica, sobre história bíblica, antropologia, quer dizer, a gente tem um vasto conhecimento, né, para poder realmente fazer uma dissertação boa, né, porque tem um certo conhecimento. É claro que cada texto a gente tem que buscar, né? Exato, exato. Meus irmãos, são 9h47, olha o trabalhinho de casa que eu vou dar para vocês, presta atenção. Vocês vão fazer uma dissertação simples, baseado no texto que eu vou dar a vocês agora. Anotem aí, Esther, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Livro de Esther, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Eu não vou ler as 3 unidades do texto da dissertação, mas eu vou pedir que vocês leiam com calma. O que é uma introdução? O que é um desenvolvimento? E o que é uma conclusão? Aí vocês vão fazer uma dissertação me apresentando. Uma introdução. Qual é a temática? Qual é o assunto que trabalha Esther, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Aí você abre, dando uma rápida visão da introdução desse texto. Qual é a temática? Então, é a introdução. Aí você vai trabalhar com desenvolvimento. O que o texto de Esther 1:9 nos apresenta? O que desenvolvimos? Ou seja, o que, na verdade, esse texto está falando? E aí você dará também a conclusão. Então, separa introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, pastor, parece um esboço de pregação. Parece. Mas você vai estar dissertando, não é? Dizendo que você está entendendo do texto apresentado, porém localizando introdução, estão me acompanhando? Encaixando dentro de um desenvolvimento e colocando uma conclusão. Certo? Vocês não precisam, a menos que queiram, ninguém é obrigado a me mandar pelo WhatsApp, mas se quiserem, fiquem à vontade. Você pode fazer
à mão, datilografado, digitado, e pode me mandar, se quiser, não é obrigatório. Pode me mandar no meu privado para eu fazer uma avaliação para dizer, tá certo? Mais ou menos é assim, e a gente vai aqui tomar de 2 a 3 alunos, nós vamos ouvir rapidamente, de 2 a 3 alunos, e eu também vou apresentar a minha dissertação, né, que ela vai ser padrão, né, vai ser a dissertação que vai alcançar ou procurar alcançar a todos vocês. Vamos lá? Entenderam? Entenderam? Yes. Então, vocês vão ler a página 5 e a página 6. Do contrário, como é que vocês vão saber o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão? Aí vocês vão pegar o texto de Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e encaixar nas suas palavras a introdução, o desenvolvimento, não é? E que o texto está nos apresentando. A introdução seria uma rápida, só para você entender, a introdução seria uma visão panorâmica do que o texto está querendo nos dizer. O desenvolvimento seriam os detalhes do texto. E a conclusão seria a moral da história, com o resumo de toda a narrativa ou de toda a história do texto. Alguém entendeu aqui, gente? Alguém me entendeu ou não? Isso chama-se dissertação. Eu tenho que investigar o texto. É válido você ir lá no Google, é válido você pegar o seu comentário bíblico, é válido você pegar o seu manual bíblico, é válido você pegar a sua enciclopédia bíblica. Tire o supra-sumo, o suco desse texto. É um texto curto, mas tem muita coisa para ser falada nesse texto. Tem muita substância, compreende? Tem muita substância histórica, doutrinária, teológica, mas é o livro de Esther, o único livro da Bíblia que não se fala o nome de Deus. Imagine se falasse. Imagine se falasse. Tem um conteúdo lindo, só você explorar esse conteúdo, como fizeram os irmãos da igreja em Tessalônica. Amém? Todos me entenderam? Vamos lá corrigir os exercícios? Vamos lá, rapidinho, para a gente não passar das 10. Isto, vamos lá corrigir nossos exercícios. Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, manifeste-se agora ou se calhe até a próxima aula. Perfeito. Se não temos perguntas, avaliação geral de português e técnicas de redação. Só o 1 em algarismos romanos, tá? Que nós vamos fazer. Na próxima aula já deu o exercício. E aí nós vamos fazer a interrupção no dia 29, né? Dia 29, repito, não teremos aula devido que, infelizmente, vou estar muito sobrecarregado com a minha mudança. E aí voltamos no dia 5 de junho. Aí no dia 5 de junho nós vamos corrigir o bloco final. Se quiserem já deixar adiantado, né? O bloco final vai ser o questionáriozinho de 5 perguntas. Aí nós vamos... perfeito, irmã Tatiana, sem nenhum problema. Obrigado pelo seu esforço, pela sua participação. Deus abençoe. Irmã Tatiane precisa se retirar, né, com situações de nível pessoal, então ela está pedindo licença, tá? Então Deus abençoe, irmã Tatiana, obrigado. Sugiro a senhora pegar o finzinho, né, da aula gravada, para não perder o fio da mecha, senão você vai ficar perdido, tá bom? Sugiro, no finalzinho, não precisa assistir toda ela, pega os minutinhos finais, a partir do momento que a senhora se retira, só tem como mover, né, a barrinha lá no tempo no YouTube e assistir, então, esse pedacinho que a senhora não pôde pegar. Muito obrigado, Deus abençoe rica e poderosamente. Gente, vamos lá, então... Número 1, marque com C as alternativas corretas e as erradas. Cuidado... quem não me conhece, né, como irmão Washington, né, irmã Fabiana, eu trabalho muito com pegadinhas, né? Irmã Maria Bandeirinha já estudou conosco no passado e sabe que eu não sou Faustão, nem não pretendo ter o dom do Faustão, mas vamos dizer assim que aprendi com pegadinhas, né? Porque a pegadinha leva o aluno a raciocinar mais além do necessário. Então aqui está cheio de pegadinhas, eu tenho certeza que em uma e outra você já terá caído. Vamos lá. Número 1, tipologia textual e a forma como um texto se apresenta. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, certo. Número 2,
Dissertação é a forma de redação que expõe ideias baseadas em outras fontes, tais como fábulas, alegorias e contos. Certo ou errado? Errado. Errado. Ela é a forma de redação que expõe ideias do próprio autor. Dissertação pode ser autoritativa e temática. Certo ou errado? Errado. Errado. É só você olhar na apostila. Ela pode ser expositiva e argumentativa. Então, número 1, certo. Número 2, errado. Número 3, errado. Número 4. Os elementos da dissertação de uma redação são o título e o tema. Certo ou errado? Certíssimo. Número 5, a abordagem dada pelo autor ao tema, que também é o ponto de vista do autor a respeito, é conhecido pelo nome de tese. Certo ou errado? Certo. Aqui faltou uma palavra. Foi um erro meu, mas eu já adianto. Parágrafo. Parágrafo, exato. Coloque lá no finalzinho, entre parênteses, parágrafo. Na hora da digitação, eu falhei, mas quem leu a apostila já percebeu que se trata do parágrafo. Então, bloco de raciocínio progressivo possui uma ideia central ao redor da qual giram as ideias complementares. Lá coloca entre parênteses no finalzinho parágrafo correto, certo? Então, 6 correto. Número 7, as partes do texto dissertativo, acabamos de falar agora, são introdução, desenvolvimento e conclusão. Corretíssimo. Falamos agora. Se você não se lembrar disso, meu Deus, é hora de tomar um chá de camomila e dormir até amanhã. Vamos lá. Número 8. Conclusão e apresentação da visão local e específica de um assunto tratado na redação. Certo ou errado? Errado. Não é visão local, é geral. Visão geral. Geral. Então, 8 errado. Número 9. Em gramática, os conectores são expressões que num texto diferenciam as palavras das frases de forma a isolá-las. Certo ou errado? Errado, porque a forma é de uni-las, aproximá-las e nunca de isolá-las. Então, número 9, errado. Número 10, um encontro de sílabas que formam palavras de sentido ridículo, obsceno. Número 10, o encontro de sílabas que formam palavras de sentido ridículo, obsceno, com a produção de um som desagradável é conhecido como cacofonia ou cacófato. Certo ou errado? Certo. E a língua portuguesa é campeã, né, de ter cacófatos, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem cada expressão que soa mal no ouvido e gera até a ideia de obscenidade. Número 11. Colisão é a sequência desagradável de consoantes, vogais ou sílabas semelhantes. Certo ou errado? Errado. Certíssimo, certíssimo. Ela é parecida com o cacófato, só que aqui ela está ligada a consoantes, vogais e sílabas. O cacófato somente está localizado para sílabas. É importante entendermos isso. E número 12, elipse, é a omissão de um termo previsível, subentendido, que deixa de ser expresso por ser óbvio, mas também confere elegância à frase. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. A elipse, ela, por exemplo, ela omite os pronomes retos. Nós, vós, eles, tá? E geralmente procura não dar a redundância do próprio verbo em si, uma frase, né? Fomos para casa, estávamos cansados, retornamos alegres. Ao invés de dizer, nós fomos para casa, nós estávamos cansados, nós retornamos alegres. Essa é uma elipse de pronome reto, chama-se elipse pronominal. Tem vários tipos de elipse, né? O tempo não nos permite fazermos uma análise sintática, né? O objetivo desta matéria é português ligado com as técnicas de redação, ou seja, de dissertar, né, o texto e de interpretá-lo corretamente. Para terminar, quem perdeu os exercícios, só para recapitular.
Número 1, certo. 2 e 3, errado. 4, 5, 6 e 7, certas. Repito, 4, 5, 6 e 6. 4, 5, 6 e 7, certas. 8 e 9, erradas. 10, 11 e 12, certas. Conferido aí do teu lado? Conferido? Conferido. O questionário de 5 perguntas nós vamos corrigir na aula do dia 5 de junho, porque a próxima aula nós vamos dedicar ao trabalho que falei, né, de Esther, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 9, onde vamos encaixar introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos dissertar o texto. É muita coisa, gente, é um texto pequenininho. Você vai ler com atenção. Mas tem tanta coisa para ser falado dentro desse texto que você vai ficar impressionado. Daqui a pouco você vai, sem querer, montar um estudo bíblico. Nós não podemos desprezar, como diz a Bíblia, né? Não desprezeis o dia das pequenas coisas, né? E esse texto de Esther é um texto pequeno, mas tem conteúdo, como dizem os mineiros, com carinho, para lá de metro. Para lá de metro. Irmãos, Deus nos falou algo através da sua palavra, na óptica, na visão desta matéria. Deus nos falou alguma coisa nesta noite? Amém. Se não falou, vamos parar tudo aqui e orar para Deus dar uma sacudida em você, uma chacoalhetada. Entendeu? Nós estamos estudando redação, mas com a visão da palavra de Deus. Como é importante, né? Termos a visão da dissertação, da redação, mas com o texto que é o mais lindo de todos, que é o texto da Sagrada Escritura. Agradecemos a você, aluno, aluna, que se esforçou muito para estar conosco nessa noite. Obrigado, nossa irmã Marinha Bandeirinha. Até o final segurou. Graças a Deus, irmã Marinha Bandeirinha. Deus abençoe, lhe dê forças e muita saúde. Pastor Juarez, ali da linda cidade de Lafayette. Vi um documentário esse final de semana, pastor, no Smithsonian Channel, né, sobre a cidade de Lafayette. Linda a sua cidade. Meu, é uma cidade histórica. Fiquei com mais vontade de lhe visitar depois desse coluna de assistir no sábado à noite. Muito bonita. Ela é uma cidade de cunho histórica e ela tem esse nome, né, por causa do revolucionário Marquês de Lafayette, né, que ajudou na independência dos Estados Unidos. Irmã Jane, obrigado pelo seu esforço. Irmã Lúcia Miklos, irmã Ana Bernardino, nossa poetisa, obrigado. Deus quiser, se tudo correr bem junto, estamos aí. O casal, esse casal aí está abalando Waterbury. Se você quer conhecer um casal que está fazendo tremer a cidade de Waterbury, ó, pastor Fabiano, sua esposa digníssima missionária Glaucia, estão sacudindo, Deus sabe como. Fazendo uma linda obra que só Neemias e Esdras estavam fazendo. Deus abençoe esse casal que estão fazendo um lindo trabalho ali para a glória do nosso Deus. Nossa irmã Ruth Soares de Basílio, que cortou hoje com força. O Elvis está mais jovem, Deus continue lhe abençoando. Revela essa coisa branca de novo aí para ficar igualzinho. Irmão Gleick, Deus abençoe. Saudades da sua pessoa, saudações à sua digníssima senhora. Seus meninos devem estar enormes. Irmã Fabiana apareceu, não é a Margarida não, mas apareceu. Deus abençoe. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu sacrifício. Irmã Fabiana poderia estar hoje no melhor lugar da face da terra, mas Jesus, né, moveu tudo e ela está aqui conosco, para a glória do Senhor. Obrigado também nossa irmã Nicinha, nossa irmã Sandy, pastora Priscila, a Alexandre Guerreiro, Deus abençoe. Irmão Washington Garga, quero apresentar rapidamente nosso irmão que não pôde na aula passada, né, ser apresentado. Nosso irmão Washington. Quantos de nós dizemos ao nosso irmão Washington o quê? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo em nome do Senhor. Washington. Deus abençoe, está ali estudando com garra, com força. Nós estamos felizes por ter mais um brasileiro do Brasil aqui. Uma coisa é o brasileiro dos Estados Unidos e outro brasileiro aqui. Vamos agradecer a Deus. Nossa irmã Lúcia Micro já orou na aula passada, pastor Juarez foi que orou. Vamos pedir a... deixa eu ver aqui. Irmã Ruth, lá de Marlborough, Massachusetts, abrindo o seu áudio, ela estará então agradecendo a nossa aula de hoje. Deus os abençoe. Voltamos na próxima aula, permitindo Deus, dia 22 de maio. Muito obrigado, Deus os abençoe. Irmã Ruth, nos despedindo com oração.
Senhor, em nome de Jesus, nós adentramos a tua presença com gratidão. Aleluia. Por esta noite, por esta aula maravilhosa, onde podemos aprender, Senhor, a língua portuguesa, Senhor, abrangendo a tua palavra que contém segredos, que o Senhor tem nos revelado dia após dia, Senhor. Muito obrigado pela vida do professor Luiz, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada aluno, Senhor, que nós temos nos esforçado, Senhor. Estamos nos empenhando em aprender. Inculca na nossa mente, Senhor, esta palavra, que venhamos ter desejo, Senhor, de nos dedicar mais e mais a cada dia na leitura da apostila, Senhor, e com entendimento, cheguemos, ó Pai, naquilo que o Senhor, que o Teu Espírito requer de nós, para podermos, Senhor, ó Pai, a cada dia, distribuir, Senhor, poder, Senhor Jesus, levar as pessoas que vão nos ouvir nas oportunidades que o Senhor nos der, poderem, Senhor, receber esta palavra como alimento que sacia, que satisfaz a alma. Aleluia. Senhor, ensina-nos a cada dia, mais e mais, dá-nos humildade, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, percepção, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, pelo novo do Teu Espírito a cada dia em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1 hora essa aula já estará disponível no grupo. Nosso muito obrigado. Você também que fez já o pagamento do mês de maio. Se não fez ainda, lembre-se, até o dia 31 você tem esta oportunidade. Do contrário, a multinha vai conversar com você. Tá bom? Nosso lema para terminarmos: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Muito obrigado. Deus os abençoe. Bom descanso, bom a segunda-feira, ótima semana. Segunda, 22, estamos aqui de volta. Se Jesus não voltar, se voltar já era. É lá no céu mesmo que continuamos. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém.